Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força não nula atue sobre ele. Quem disse isso não foi o Jigoro Kano, foi o Sir Isaac Newton, há muitos anos atrás, no que a gente fundamentou futuramente como a lei da inércia, uma lei fundamental do universo. O que uma propriedade intrínseca do universo, uma coisa que se aplica invariavelmente a todas as coisas, tem a ver com uma das principais filosofias do judô, que é o princípio da suavidade. Hoje a gente vai discutir esse termo, suavidade, se caminho suave talvez realmente explique, né, o que o nome do judô quer dizer e o que esse ideograma aqui, que é o que tem tanto no princípio da suavidade quanto no judô, no caminho suave, que você com certeza já ouviu essa definição aí. A gente vai discutir se isso aqui realmente traduz o que esse termo quer dizer, o que isso tem a ver com a primeira lei de Newton e por que ele também não é só isso. Vamos tentar responder isso aí no vídeo de hoje e tentar trazer uma clareza melhor do o que é esse tal princípio da suavidade, né? E talvez trazer algum termo que explique melhor para nós, falantes de língua portuguesa, o que isso significa. Primeiro, vamos começar do início, né? Vamos do termo judô. Judô, a gente comumente traduz judô como caminho suave, e não é uma tradução incorreta, beleza? Se a gente pegar uma abordagem lexical, né? A gente pegar uma abordagem do sentido das palavras, no japonês, né? A gente não. Os japoneses, eu não escrevo japonês. Escrevem com kanjis. Kanjis são esses desenhos aqui que você está vendo, né? Essa caligrafia aqui que você está vendo, que representam algum significado. Então, dentro desse símbolo já tem um significado próprio. E esse símbolo do ju, de judô, ele é formalmente muito utilizado para explicar realmente suavidade. Ele é contrastado com esse outro símbolo aqui, que é o símbolo de go, que é algo hardness, né? Algo forte, rígido. Então, como eles dois são usados em contraste, você pode entender que realmente a melhor tradução seria suavidade, né? Suave, algo rígido e algo suave. Mas a gente tem que entender o que essas duas palavras, ju e go, né? O que esses dois ideogramas também significavam no contexto das artes marciais japonesas lá no século XVII, beleza? O Jujutsu, que eram esses conjuntos de técnicas marciais utilizadas pelos samurais lá na era Meiji, ou mesmo antes até disso, eles eram diferentes escolas de combate marcial, né? De ensino de combate. Tinham escolas de Jujutsu que ensinavam golpes em pontos fracos anatômicos, socos, chutes, joelhada, cotovelada. Tinha outras escolas que eram mais focadas no arremesso. Tinham outras escolas que eram focadas em outras coisas, mas todas elas eram focadas no combate desarmado, beleza? Tinham outras artes marciais que eram focadas em outras coisas, na utilização de espadas, por exemplo, o Kendo, né? Na verdade, Kendo não, né? O Kenjutsu, que era focado no uso das espadas. Então, todos esses existiam e tinham o Jujutsu, né? Por que usar o ideograma de Ju, que significa, em teoria, suavidade, para exemplificar um grupo um grupo de técnicas marciais de combate desarmado? Não faz muito sentido, né? Pô, soco, chute, jogar os outros no chão, estrangular. Por que isso é suave, né? A gente consegue entender isso melhor quando a gente olha no contraste dos dois ideogramas, né? Das duas palavras, do Go e do Ju. O Go era utilizado para falar, esse ideograma, né? Também era utilizado para falar sobre os outros estilos de combate, né? Que são combates muito mais agressivos, né? Do que o combate desarmado. Cortar o braço de pessoas, você dar uma flechada em alguém, né? São coisas muito mais agressivas que levam muito potencialmente à morte, né? O combate desarmado, as técnicas de combate desarmado não necessariamente eram para matar o adversário. Poderia ser para inutilizar ele, né? Desmaiar, ou para imobilizar ele, né? Impedir ele de fazer alguma coisa. Então é algo muito mais suave, entre aspas, do que o combate armado, né? Mas essa abordagem lexical focada nesse sentido dos ideogramas e como eles eram utilizados lá atrás não é suficiente para explicar
o conceito de Junori, né? O conceito de princípio da suavidade. Beleza? Então, aqui eu vou colocar como o princípio se aplica, né? Eu vou usar as palavras do próprio Jigoro Kano aqui, da aplicação desse princípio na prática, e depois a gente vai destrinchar para entender o porquê que isso tem a ver com a lei da inércia. E aqui eu vou tentar argumentar de que talvez usar a palavra adaptabilidade ou a palavra flexibilidade faça mais sentido para conseguir compreender esse princípio. Então vamos lá. Pegando aqui as palavras do próprio Jigoro Kano, hein? Vou tentar deixar aí na tela também. Segundo Junori, se você assume que o meu oponente está me empurrando com uma determinada força, então, sem resistir a esse empurrão, eu me adapto a essa força e eu exploro esse empurrão, adiciono um pouco de tração na minha direção e assim meu oponente se vê passivo, desequilibrado na frente. Em outras palavras, ele perde o equilíbrio e pode cair facilmente. E se nessa situação eu aplicar a técnica correta, é fácil para mim jogá-lo. Beleza? Então, o que essa frase quer dizer? Ele está falando que se meu oponente está me empurrando, eu colocar um pouquinho mais de força na mesma direção que ele está fazendo, ou seja, puxando ele desequilibra muito mais facilmente. E se eu aplicar uma técnica nessa situação para essa mesma direção, é mais fácil jogar ele no chão, né? Parece algo muito intuitivo. E é realmente intuitivo. E ouvindo essa frase, talvez você já tenha feito a conexão aí na sua cabeça, né? Faz muito sentido quando a gente pensa no princípio da inércia, né? Que eu citei lá atrás no começo, que era a tendência de um corpo em movimento se manter em movimento. É realmente isso que o Jigoro Kano tá falando aqui, se a gente destrinchar as palavras, né? Que ele tá aplicando uma força na mesma direção de um corpo que já tá em movimento e a tendência dele é continuar em movimento. Então fica mais fácil jogar esse colega no chão. Assim como se eu faço um golpe na mesma direção do movimento que está sendo aplicado a mim, eu cedo, né, a esse movimento para aplicar o golpe na mesma direção, a tendência do corpo do adversário é continuar na mesma direção. Então, uma das aplicações disso é entender essa dinâmica dessas forças, né? Então, quando a gente olha para essa definição, fica mais fácil entender por que tentar entender esse princípio como princípio da adaptabilidade faz muito sentido. A gente se adapta à força que o oponente está fazendo, ao que ele está fazendo, para a gente aplicar o golpe. Isso é uma aplicação prática. Então, quer dizer que o princípio da suavidade é só isso? É essa aplicação prática de saber quando fazer a força e me adaptar ao oponente? Não. E é aí que o judô, no ocidente, a gente não tem muito o costume de pensar as definições e princípios numa aplicação ampla, né? Do sentido holístico, assim, né? Vou usar a palavra holístico aqui com certas aspas, né? E com algum nível de desconhecimento, né? Mas no sentido de como isso se aplica para a vida no geral. Por que a gente não faz mais Jujutsu, né? Nas academias de judô? Porque o Jigoro Kano estudou Jujutsu, ele sabia Jujutsu. Algumas escolas de Jujutsu. Por que a gente não faz o Jujutsu do Jigoro Kano, né? Agora a gente faz o Judô. Essa outra palavrinha aqui, o Do, é muito importante para a gente entender essa definição também. Por quê? Do quer dizer caminho. É o caminho... Não é um caminho físico apenas, é um caminho que a gente trilha em relação à nossa vida, né? O caminho da nossa vida, né? Quais valores, princípios a gente vai seguir para continuar a nossa vida. Então, essa aplicação desse conceito é muito mais ampla do que apenas essa aplicação prática da primeira lei de Newton, né? Se o corpo está em movimento, ele continua em movimento. Vou utilizar disso para conseguir jogar o colega no chão. É muito mais que isso. Para o Jigoro Kano, o Junori, esse conceito de princípio da adaptabilidade, servia para a vida, né? A vida do indivíduo, para a sociedade, para tudo. Que se você tiver uma vida em movimento, se você se movimentar em direção a alguma coisa, a sua tendência é continuar se movimentando em direção a ela. Se você permanece estacionado, parado, fazendo a mesma coisa, ou não fazendo nada, sua tendência é continuar naquele mesmo lugar. Beleza? Além desse conceito de pensar nessa questão de movimento, né? A gente tem que pensar nessa questão da adaptabilidade, né? De que a gente se adapta às diferentes situações da vida. Tanto na luta mesmo, a gente tem que se adaptar a diferentes situações, a diferentes oponentes, a diferentes adversários, quanto na vida, de se adaptar a diferentes situações para continuar seguindo em direção a um objetivo, né? Então, esse conceito, como tudo no judô, beleza? Todos os princípios são pensados
nesse sentido, desenvolver mentalmente, filosoficamente e fisicamente o indivíduo, beleza? Então, pensar o judô apenas nessa dimensão física retira muito do que é o judô, beleza? Então, pensar nesse desenvolvimento completo do indivíduo é que faz o judô se diferenciar lá do jiu-jitsu, beleza? Das diferentes escolas lá de jiu-jitsu que existiam no Japão. Há de se pensar nesses outros domínios quando a gente pensa nas diferentes aplicações dos conceitos do judô, beleza? Então, espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre esse princípio do judô, o Ju-Nori, beleza? O princípio da adaptabilidade ou o princípio da suavidade. Dá para entender agora um pouco do porquê que não é errado falar nenhuma dessas traduções, mas todo tradutor é um traidor, né? Então, nenhuma dessas traduções vai realmente sumarizar, né? Exemplificar exatamente o que o Jigoro Kano estava querendo dizer. Nem é esse o objetivo, inclusive. Eu considero que talvez essa complexidade seja o que faz a gente continuar indo atrás de entender. E quando você vai lá, entra no tatame e faz, né? E pratica, você acaba compreendendo mais sobre isso também, né, cara? Você fala, pô, se ele puxa, eu empurro. Cara, como isso se aplica na minha vida também? A gente faz essas reflexões e esse é o caminho, né, cara? Isso que torna belo essa questão, isso que torna maravilhoso. Então, espero que tenha dado para entender também um pouco mais como é bonito, né? Usar um princípio do próprio universo, de como as coisas funcionam, para tentar desenvolver não só fisicamente a própria prática ali, né? Que é a prática técnica do judô, mas também para desenvolver o indivíduo como um todo, né? Por isso que o Jigoro Kano se diferenciou de todos os outros mestres em relação de arte marcial que existiam na época, né? E é por isso que é um dos motivos pelo qual ele é tão saudado, né? Como um grande mestre de artes marciais. Então, lembre-se, né? Se adapte sempre, em todas as situações e se mantenha em movimento, né? Para continuar em movimento. Beleza? Isso é Junori, isso é princípio da adaptabilidade, princípio da suavidade. Ainda tem muito para ser aprendido sobre isso e eu acredito que a gente aprende até o final da vida sobre isso. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, continuem no caminho aí e é isso, um beijo.